Coloca aí, Matheus, a gente teve... o que eu estou chamando é que tem muito ruído nessa discussão sobre a PEC da gastança e pouquíssima informação até agora. O que a gente tem até o momento? Tem uma minuta que foi circulada aí pelo PT, né, pela equipe de transição, mas ninguém apresentou até agora no Senado, né? Foi lá entregue lá no Senado, ninguém apresentou, ninguém tomou a minuta e falou, olha, está acontecendo. E ontem o Tasso Gereissati apresentou uma outra PEC, não é uma outra, porque aquela ainda não existe, mas apresentou uma PEC alternativa aí com ampliação de 80 bi no teto, o que seria visto pelo Congresso não, pelo mercado, como uma boa notícia, tá? Crítico da PEC da gastança, o senador Tasso Gereissati apresentou na segunda-feira uma proposta alternativa que limita o estouro do teto de gastos a 80 bi no ano que vem. O texto foi chamado de PEC da Sustentabilidade Social pelo Tucano e encaminhado para o governo de transição. Na semana passada, Tasso chamou a PEC da gastança negociada pela equipe de Lula como absurda, né? Definiu como absurda. O parlamentar afirmou ser a favor do auxílio de 600, afinal de contas, ninguém vai ficar contra o auxílio de 600, mas ponderou que a proposta vai levar a um caminho que ninguém tem noção onde pode acabar. Na PEC apresentada pelo senador, a base de cálculo do teto seria reajustada, mas a âncora fiscal, isto é, o teto de gasto, permaneceria em vigor pelo menos até que o novo governo apresente uma proposta de novo arcabouço fiscal. Tasso argumentou que os 80 bilhões contemplariam os principais compromissos assumidos na campanha de Lula, o aumento do auxílio de 400 para 600, ganho real do salário mínimo e zerar a fila do SUS e recomposição da farmácia popular, merenda escolar, do FNDCT, destinado à ciência e tecnologia, e a implementação da lei Aldir Blanc. Tá aí. Só não está aqui essas contas, rapaz, são realmente... Porque só não está na conta aí os 150, que o pessoal, os 150 a mais para as famílias que têm filhos de até 6 anos, R$150 a mais, mas a diferença aí não são 90 bilhões de reais por causa desses 150, tá? Então, essa matemática aí é uma matemática boa da gente rever com cuidado, mas o que eu estou dizendo é que eu acho importante eu acho que os limites estão traçados, né? Então, a gente pode esperar aí um extra-teto entre 70 bilhões e 200 bilhões. Não deve ficar em nenhuma desses dois limites. Então, a gente pode chutar em um número entre 100, 120, 130, somente se a PEC da gastança for aprovada ainda neste ano, porque a gente tem aí 17 dias úteis para negociação, votação em 2 turnos nas 2 casas, e parece pouco tempo, viu, gente? Porque se você considerar aí 17 dias úteis, você tem mais ou menos, você tem 3 semanas, com 3 dias... Sucupira, obrigado, Alexandre. Bem-vindos, povo de Sucupira. Era assim que o nosso filósofo moderno e grande visionário brasileiro, Odorico Paraguaçu, brasileiro não, dessa terra fictícia, saudava o povo. Então, bom dia, Sucupira. Obrigado, Wagner. Sabia que alguém ia lembrar. Muito bem, então, teve esse ruído todo. O que aconteceu, né? Na Bolsa de Valores, ontem, a gente, apesar dos pesares, teve aí uma alta de 0,81%, em função desse disse-me-disse de responsabilidade fiscal, a PEC vai diminuir, a PEC vai aumentar, o Lula amenizou o discurso, a gente já falava isso ontem no Morning Call, amenizou o discurso. Ontem, no fim do dia, teve uma conversa aí da Gleisi, do Reginaldo Lopes, a Gleisi, presidente do partido, o Reginaldo, líder do PT na Câmara, de que, tem que ser, o valor a gente pode até mexer um pouquinho, mas tem que ser por prazo indeterminado, para não ter que ficar negociando isso todo ano, mas quem decide é o Congresso. Então, estamos naquela fase, para quem lembra do primeiro mandato do presidente eleito Lula, naquela fase de negociação, muito balão de ensaio, muita fofoca, não, vai ser isso, vai ser aquilo, mas, na verdade, ainda vamos negociar tudo.